A Califórnia pode virar Califórnia do Norte, Califórnia do Sul e Califórnia. Eita! Então, dia 6 de novembro agora vai ter as eleições do Legislativo americano e para mais um monte de coisa. E lá você também tem outras eleições no meio, né? Você não tem só deputado federal, senador, blá blá blá. Mas tem outras proposições que você pode votar. Às vezes tem aquela listona assim que você vai ter. Ah, não, sou a favor. Muita gente não preenche, mas enfim. E entre elas entrou uma proposição de quebrar a Califórnia em 3 estados. Então, sendo Califórnia do Norte, Califórnia do Sul e Califórnia do Meio, né? Não só Califórnia, mas enfim. E é uma proposta legal. As pesquisas indicam que ela muito provavelmente não vai passar, não vai bater 25%, mas ainda assim é bom para ilustrar a situação que a Califórnia tá e alternativas que você pode ter num país com um federalismo maior. Claro, o meu ideal, eu sou um libertário, o meu ideal é que o Estado nem sequer existisse e que a gente tivesse o direito de secessão individual. Tá, mas isso aqui vai na direção? Legal, vai mais na direção, vai numa direção de maior descentralização, porque lá nos Estados Unidos os estados têm mais possibilidade de, controle do seu código penal quase totalmente, né, exceto crimes federais. Eles têm muito mais controle econômico, muito mais controle de impostos e tudo mais, então você tem competição maior entre estados. Então um jeito de você falar, esse estado tá uma porcaria, mas ele é meio grande, se a gente quebrasse ele em vários pedaços? Essa é a ideia que tá rolando agora. Então só pra você entender, a Califórnia tem uma população de 39 milhões de pessoas. Se ele fosse um país, seria o 35º país mais populoso do mundo. Só pra você comparar com a Suíça, e a gente vai ter um vídeo só sobre a Suíça mesmo, o maior cantão, ou estado, entre aspas, da Suíça tem 1,5 milhão de habitantes, ou seja, tipo Curitiba. Aliás, é até menor que Curitiba. Só 5 cantões da Suíça são maiores que 500 mil habitantes, pra você ter uma noção. Então assim, Califórnia é enorme, e se eles fossem um país, eles seriam o 8º maior PIB do mundo. E é um governador, uma assembleia, eles têm até um senado interno, umas coisas assim loucas. Isso tem lá nos Estados Unidos, eu não vou tentar explicar muito isso. Mas o problema é que a Califórnia tem um grave problema de representatividade. Não que os outros estados americanos não tenham. Qualquer união política, por definição, vai ter, e por isso elas não deveriam ser obrigatórias, mas essa é outra discussão. O ponto é, eles têm um problema de representatividade muito grande. O estado da Califórnia, no norte especificamente, tem uma população muito mais republicana, mais conservadora. Eu não vou dizer republicano, porque não dá pra você saber se eles são de fato republicanos ou se eles só votam nos republicanos, porque é o que tem. Mas, enfim, tem uma população muito não de esquerda, muito mais não de esquerda lá no norte, e por outras regiões do estado você consegue ver isso bem diferente nas votações lá. Só que essa população é uma minoria, e hoje a Câmara deles, né, o equivalente aos deputados estaduais, é 53 democratas e 25 republicanos. Ou seja, essa minoria conservadora ou republicana, ou o nome que você quiser colocar, é politicamente irrelevante. Nada do que eles acham ou pensam vai ser importante na história de pra sempre. Isso é um problema. Assim, eu sou um libertário, eu defendo a inexistência do Estado. Agora, quem defende democracia, representatividade e tudo mais, deve olhar pra isso e falar... Mas é um problema você ter, tipo, 12 milhões de pessoas politicamente irrelevantes. Isso é uma situação meio... indesejável. Eu acho que mesmo a galera que defende democracia, república, representatividade, etc., consegue concordar comigo nisso, ok? Eu acho que tudo bem. E não, eu não teria nenhum problema em estender isso também a outros estados majoritariamente republicanos, ou mesmo que eles fossem majoritariamente libertários. Eu não teria nenhum problema em estender isso e falar, ó, seguinte, quem não quer participar e formar sua própria organização política pode ir pra lá. Inclusive, essa é a ideia do libertarianismo, fundamentalmente. Então, eu não tô dizendo assim, vamos quebrar a Califórnia porque eles são socialistas, mas os outros não é isso que eu tô falando, ok? Pelo menos a gente tem coerência aqui. Mas, voltando pro caso da Califórnia, o problema é que isso levou a Califórnia muito pra uma visão de esquerda, altos impostos, alta regulação e tudo mais, e isso é um problema. A Califórnia é um dos estados que mais cobra impostos nos Estados Unidos, é um pesadelo regulatório, e tem uma das maiores taxas de pobreza nos Estados Unidos também. Então, né, meio mini Venezuela nos Estados Unidos, e isso tá gerando vários problemas, inclusive pessoas indo embora. Isso é curioso, porque assim, tem uma estatística que eles calcularam assim, que mais ou menos 155 mil pessoas no estado da Califórnia pagam metade dos impostos. Então, naturalmente, esses caras vão falar, olha, mano, eu posso ir embora, entendeu? Posso pra ter dinheiro pra caramba, eu posso ir embora, e tem gente indo embora da Califórnia. Só no ano de 2016, 138 mil habitantes foram embora. Aí você me pergunta, pra onde? Bom, Texas ganhou 79 mil habitantes, Arizona 63 mil e Nevada 38 mil. São estados ali do lado que são habitantes que estão falando, olha, mano, isso que deu errado, entendeu? Eu me demito. Tchau, falou-se, cara. E vão embora. E
Obviamente tem muito mais gente que gostaria de fazer isso, e especialmente agora que você tem a nova lei de impostos do Trump que tira a dedução de impostos estaduais dos impostos que você paga federais, isso vai incentivar mais gente a ir embora. Então, você tem um problema aí. A galera pode todo mundo ir embora pro Texas, daí a Califórnia quebra, o que é uma solução. O que eu acho que provavelmente vai acontecer, inclusive. A gente vai ver ela ainda na direção de um Illinois, por aí. Ou você pode falar, bom, então vamos fazer o seguinte, quebra os estados e vocês vão ficar mais próximos da união política que vocês desejariam. Ou se você tiver que se mudar, a mudança é provavelmente menor geograficamente do que você precisaria fazer antes. Então, é uma solução preferível. Isso, inclusive, é perfeitamente legal lá. Você não precisa nem fazer nenhum contorcionismo gigantesco, tá? Dentro da Constituição da Califórnia, porque sim, a Califórnia tem uma Constituição. A história da Califórnia, aliás, é até interessante. Tem uma série bem legal no Instituto Mises americano, que é Historical Controversies, que eles têm também as séries da história da Califórnia, da Corrida do Ouro e tudo mais. São episódios legais, mas enfim, eu vou pôr em card aqui se eu lembrar e tudo mais. Mas, se eu não lembrar, me enche um saco que daí eu coloco depois. Mas o ponto a Califórnia ter sua Constituição dentro da legislação deles permite essa secessão, essa separação de estados. E isso é legal, vai criar três diferentes ambientes jurídicos, três diferentes ambientes tributários, e eles vão estar em competição um com o outro pelos cidadãos, basicamente. E isso nos Estados Unidos é útil, eu coloco isso nesse vídeo, para contrastar com o Brasil, porque no Brasil a gente tem tudo centralizado pra caramba. Então, eu fiz um vídeo sobre isso no passado, sobre a emancipação de municípios, que seria meio nonsense no Brasil, porque o município pode fazer vários nadas. Ele só basicamente supervisiona o gasto que vem de repasse federal, a não ser que ele seja um município um pouco maior que 500 mil habitantes. Aí o repasse federal acaba sendo menos o orçamento e o tributário dele começa a importar, mas abaixo disso é irrelevante, então não teria sentido. Mas como nos Estados Unidos você tem um federalismo muito mais aberto, você pode ter essa competição dos estados. Aqui no Brasil, você ter uma competição de governos de estados seria... Dependendo do caso, talvez seria interessante, mas lá fica muito interessante. E isso também fica um exemplo pra gente, né? Agora que a gente tá começando a, felizmente, rediscutir federalismo e esse estado centralizador pra caramba, falar, olha, se a gente jogasse código penal pros estados, você fala, ia ser um caos. Cara, muitos países desenvolvidos fazem isso e tá firmeza, tipo... Inclusive, se tem competição, é melhor, e daí você pode copiar as leis que deram certo, você tem descentralização de inovação, legal. Por que a gente não descentraliza isso tudo? E daí você conseguiria resolver conflitos internos muito mais facilmente, não teria toda essa comoção, ou teria... Bom, ainda teria comoção para uma eleição presidencial, mas teria menos comoção para uma eleição presidencial, e talvez mais iniciativas desse tipo de, olha, nós temos um problema aqui. Ao invés de ter que convencer 210 milhões de pessoas a fazer alguma coisa, por que a gente não convence 10 milhões? Ainda é difícil. Mas é mais fácil, é muito mais barato e está muito mais perto de onde as decisões vão acontecer. Claro, a radicalização disso é o sistema da Suíça, mas é por isso que vai ter um vídeo também sobre isso. Mas enfim, é uma proposta interessante, provavelmente não vai passar, mas vale a discussão da gente pensar, se a gente tem competição entre estados, você não precisa mudar tudo no governo federal. É só mudar, tipo, aqui uns bagulhinhos. Difícil, mas ainda é mais simples. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.